O tempo perfeito, perfect tenses. Olá pessoal, Marcondes Matos aqui mais uma vez para aprender inglês com vocês de forma rápida, fácil e definitiva, ok? Inglês para concursos militares que vão vir aí esse ano. Aqui com o nosso Daily Academy que vocês já conhecem, ok? Como funciona? De manhãzinha a gente vai estar enviando para vocês um texto pequeno com um áudio, com a leitura desse texto, e algumas questões interpretativas, onde vocês vão fazer a leitura do texto, tentar resolver aquelas questões interpretativas, ouvir o áudio, fazer a fixação de vocabulário, de pronúncia, e à tarde vão estar recebendo uma aulinha como essa, onde a gente vai estar fazendo a leitura do texto junto com vocês, ok? Resolvendo aquelas questões de interpretação, discutindo elas e falando de temas de gramática que são importantíssimos para qualquer prova. Bem, então, sem mais delongas, pessoal, vamos ao nosso Daily Academy de hoje. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar em nível de leitura e interpretação o texto Australian Wildfires. Então, nós vamos falar sobre aqueles fogos, ok, selvagens, é a tradução aqui literal, aqueles fogos que estavam acontecendo na Austrália até então, que destruiu uma grande parte da fauna e da flora australiana, ok? Em vocabulário, nós vamos falar sobre algumas palavrinhas relacionadas a esse texto, e em gramática, nós vamos finalmente tratar das perfect tenses, ok? Os tempos perfeitos em inglês. Para que eles servem? Como que nós os usamos, ok? Se nós pararmos para pensar, e eu vou tentar explicar isso para vocês hoje, é bem simples o uso deles, ok? Talvez a estrutura seja um pouco mais complicada, mas quando usar não é tanto assim. Bem, mas primeiro, pessoal, antes vamos começar então pelo texto. Vamos ler juntos? Vamos lá. So the wildfires that ravaged Australia have forced the country to imagine an entirely new way of life. Então, os fogos, ok? Os fogos que estão destruindo, ok? A Austrália, estão atacando, no caso, ravaged, ok? A Austrália, tem forçado o país a imaginar um novo jeito totalmente diferente, ok? Um jeito totalmente novo de vida. Então, forçou que eles reimaginassem o seu estilo de vida, ok? Por quê? So, climate change is making Australians who have always taken great pride in nature and a relaxed attitude about life stumble toward new ways of work, leisure and life. Então, as mudanças climáticas, ok? Climate change, estão fazendo com que australianos, aqueles que sempre tiveram grande orgulho, ok? Na natureza e uma atitude relaxada em relação à vida, tropeçar, stumble, ok? Em direção a novas maneiras de trabalho, prazer e vida. Então, essas mudanças climáticas estão forçando os australianos, ok, que sempre tiveram grande orgulho na natureza e uma atitude meio que relaxada ali em relação à vida, ok, a adaptar-se, ok, em direção a uma nova maneira de trabalho, de lazer e de vida. Stumble, pessoal, é literalmente tropeçar, ok? Mas nesse caso aqui é um sentido um pouco mais figurado. Então aos tropeços, ok? De uma forma não convencional, de uma forma não perfeita. Eles estão tendo que se adaptar meio que aos trancos e barrancos, ok? É a perfeita expressão para traduzir stumble aqui, ok? Então eles estão aos trancos e barrancos indo na direção de novas formas de trabalho, de prazer e de vida. Leisure. Leisure é prazer, ok? É forma de recreação ou prazer ou o que não é trabalho, ok? Aquele momento que você tem para você. In a country where there has always been more space than people, where the land and wildlife are cherished like a Picasso, nature is closing in. Então, em um país onde sempre teve mais espaço do que gente, ok? A Austrália é um continente gigantesco, sempre com poucas pessoas, né? Pelo menos até a era não moderna, onde a terra e a vida selvagem são apreciadas, cherish alguma coisa e apreciar alguma coisa, ok? Então são apreciadas como um Picasso, ou então são muito apreciadas, ok? A natureza está closing in, ok? Está fechando o cerco, no caso aqui, ok? Então, eles nunca tiveram que ter esse tipo de preocupação com a vida selvagem, com a natureza, porque sempre esteve ao redor deles, sempre foi muito maior que eles. E agora eles estão tendo que mudar a sua forma de pensar sobre a vida, sobre o prazer e sobre o trabalho, por causa dessas mudanças climáticas, porque a natureza está fechando o cerco ali, ok, pessoal? Então temos aqui
um texto simples, ok? Sobre os fogos que estão devastando, ok? Ravage, devastando a Austrália. E algum vocabulário novo, leisure, prazer, o lazer, no caso, aqui lazer é a melhor tradução, stumble, tropeçar, aos trancos e barrancos, closing in, fechando o cerco, great pride, pride é orgulho, ok, pessoal? Então, proud é orgulhoso, I am proud of my son, eu sou orgulhoso do meu filho. Então, I have pride, eu tenho orgulho, ok? Então, ser orgulhoso is proud, ter orgulho, have pride, ok? Então, agora que nós lemos o texto, compreendemos ali de grosso modo o que ele quer dizer, vamos então tentar fazer questões interpretativas em relação a ele, ok? Question number 1. According to the text, Australians are used to a rigid attitude about life. Australians, faltou um S ali, ok, pessoal? Porque tem que concordar com o verbo to be, ok, pessoal? Então, de acordo com o texto, os australianos estão acostumados. Used to é acostumado. I'm used to teaching English. Eu estou acostumado a ensinar inglês, ok? Então, eles estão acostumados a uma atitude rígida em relação à vida. Vamos ver se essa questão, se essa informação se aplica no texto, ok, pessoal? Então, climate change is making Australians who have always taken great pride in nature and a relaxed attitude about life. Então, as mudanças climáticas têm feito que os australianos, que sempre tiveram um grande orgulho da natureza e uma atitude relaxada em relação à vida, então o texto diz que os australianos têm tido, sempre estão acostumados a ter, uma atitude relaxada em relação à vida. E a questão diz que eles têm tido uma atitude rigid, cognato verdadeiro, rígida, ok, em relação à vida. Relaxada e rígida, opostos, antônimos, ok? Tem a antonimia aqui, não temos sinonimia, não significam a mesma palavra. Então, quando a questão diz que eles têm uma atitude rígida sobre a vida e o texto diz que eles têm uma atitude relaxada, nós sabemos que a questão é falsa, ok, pessoal? Question number 2. In the sentence, stumble toward new ways of work, leisure and life, the word leisure could be substituted by which of the following words without a change in meaning, ok? Então aqui, aquela velha questão de sinonimia, ok? Nós queremos saber quais das palavras a seguir, the following words, ok? Poderiam substituir a palavra leisure sem uma mudança no significado, without a change in meaning, ok? Então, quais as palavras aqui são sinônimos de leisure? Nós vimos lá atrás que leisure é lazer, ok? Então, é aquela parte do tempo que nós gastamos fora do trabalho, a que nós dedicamos a coisas que nos dão prazer, a hobbies, assistir séries e etc, ok? Seja lá o que dá prazer a vocês. Então, vamos ver a letra A. Letra A é labor. Labor, pessoal, é um sinônimo de work, de trabalho, ok? Então, labor é literalmente trabalho. Trabalho e lazer não são coisas parecidas, né, pessoal? Tem pessoas que têm o prazer e o trabalho na mesma coisa, mas não é geralmente da definição da palavra. O prazer, o lazer, leisure, é geralmente um horário fora do trabalho, ok? Então, não pode ser a primeira. Restraint. Restraint é quase que uma limitação ali, restrições, ok? Então, you should work with some restraint. Você deveria trabalhar com certa cautela, ok? Cautela seria uma boa palavra, ok? Não substitui lazer, né, pessoal? Não faz sentido nenhum. Retirement. Retirement é aposentadoria. Então, na aposentadoria, em retirement, você geralmente tem prazer, você tem lazer. Mas elas não trabalham como sinônimos, ok? Eu não poderia colocar aqui stumble toward new ways of work, retirement and life. Não poderia colocar aqui e substituir sem uma mudança no significado da frase. Logo, não é a minha opção. E letra D, recreation. Recreation é um cognato verdadeiro, recreação, ok? Recreação, lazer, leisure. São sinônimos, a letra D, ok? E exercise number 3.
According to the text, Australians care deeply about land and wildlife. Então a questão diz aqui que os australianos se importam, to care é se importar, ok? I care about you, eu me importo com você, ok? Então os australianos se importam profundamente, ok? Deep, profundo, deeply transforma aquilo num advérbio, ok? Então modifica o verbo. Eles se importam profundamente sobre a terra, ok? Land e vida selvagem, wildlife. Wild é selvagem, ok, pessoal? Então, wildlife, vida selvagem. Wildfire, fogos selvagens, ok? Fora de controle. Então, aqui diz que os australianos se importam profundamente sobre terra e a vida selvagem. Vamos ver se essa informação se confirma no texto. So, in a country where there has always been more space than people, where the land and the wildlife are cherished like a Picasso, nature is closing in. Então, em uma terra, em um país onde sempre teve mais espaço do que gente, ok? Onde a terra e a vida selvagem são apreciadas, cherished, ok? São amadas, apreciadas como um Picasso. Então, apreciar algo, cherish something, apreciar algo como um Picasso é apreciar algo como a arte aprecia os quadros do Picasso. Então, não é pouco, é apreciar profundamente, ou seja, é se importar, care, deeply, profundamente. Então, a questão e o texto dizem a mesma coisa, ok? Os australianos se importam profundamente ou apreciam como um Picasso a sua terra e a sua vida selvagem. Questão verdadeira. Bem, pessoal, fizemos aí as nossas resoluções, interpretação de texto, ok? Entendemos o que o texto queria dizer, pegamos ali informações, entendemos o texto semanticamente, ok? Então agora vamos falar um pouco sobre gramática, ok? Sobre a sintaxe das coisas, ok? Entender estruturas. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura dos perfect tenses, os tempos perfeitos em inglês, ok? Então, eu imagino que vocês, assim como eu, na verdade, ok, pessoal, não se lembra muito bem de como funcionavam os tempos perfeitos em português, o perfeito mais que o perfeito, ok? Mas em inglês eles não são tão complicados assim. Vamos ver o que eles querem dizer. So, the perfect form is the verb tense used to indicate a completed or perfected action or condition. Então, a forma perfeita, ok, é um tempo verbal que é usado para indicar uma ação que é completa, que está completada ou que está perfeita. Em inglês, a palavra perfect, ok, pessoal, tem esse sentido de completude, de completar algo, ok? E o tempo verbal perfect, present perfect, past perfect, future perfect, são as três principais, eles dão essa ideia. Então nós usamos os perfect tenses para falar de ações que estão completadas, que estão finalizadas, que não têm não continuam no presente, que não tem influência no presente agora, ok? No caso do present perfect, na verdade. Vamos continuar aqui. Verbs can appear in any of three perfect tenses: present perfect, past perfect and future perfect, ok? Então, elas podem aparecer, as formas perfeitas, em três tempos verbais: o presente perfeito, o passado perfeito e o futuro perfeito. So, verbs in perfect form use the form of have plus past participle. Então, como que nós fazemos uma frase nos tempos perfeitos? Nós usamos um verbo auxiliar, sempre, ok? Na afirmativa, na negativa e na interrogativa, que é o verbo have, ok? Então, nós sempre usamos o verbo auxiliar, helping verb, o verbo ajudante have, mais um verbo, o verbo principal, the main verb, no passado particípio, ok? Então, nós usamos o auxiliar, have, mais um verbo no passado particípio dele, ok? It is the form of the helping verb that indicates the tense. Então, é a forma do verbo auxiliar que indica se nós estamos falando de present perfect, de past perfect ou future perfect. Porque o verbo principal ele vai estar sempre no passado particípio, ok?
Quem vai mudar nos diferentes tempos verbais perfeitos é o auxiliar. Então, no presente, eu uso a forma presente do verbo have. Have, ok? E no passado, eu uso a forma do passado. Had. E no futuro, eu uso a forma do futuro. Will have, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui, vai ficar mais claro isso para vocês, ok, pessoal? Então, olhem a frase no presente perfeito, present perfect. I have already finished my homework. Então, vocês veem que eu tenho o auxiliar have aqui no tempo presente, ok? Então, present tense of have. E o verbo principal no particípio, ok? Os verbos regulares, quando nós passamos ele para o passado e para o particípio, eles são a mesma coisa, só adicionar ed, né? Agora, os irregulares, nós temos uma diferencinha, tá, pessoal? Então, é importante vocês verem aquela lista lá de verbos regulares, pelo menos os principais, para vocês decorarem. Então, o que essa frase aqui no presente perfeito quer dizer? Ela quer dizer que uma ação está completada em relação ao presente. Então, nós temos aqui a nossa linha do tempo e aqui é o presente, certo? Então, essa ação aconteceu no passado, se completou no passado e ela está completa em relação ao tempo presente. Present perfect, ok? Vamos ver agora o past perfect. So, we had watched TV for an hour before dinner, ok? Então, vejam que nós temos o verbo auxiliar aqui, o have, na versão passado dele, had, e é isso que indica que essa frase está no past perfect, lembre-se, é o verbo auxiliar que indica qual tempo nós estamos usando, ok? E o verbo principal está no particípio, como nós deveríamos ter, ok? Então, ó, nós tínhamos assistido TV por 1 hora antes do jantar. O que isso indica? Bem, nós temos aqui o past tense do verbo have, ok? Então, o auxiliar mudou, e a ação está completa em relação ao passado. Olhem, vamos voltar à linha do tempo de novo. Nós temos aqui a linha do tempo, estamos aqui no presente e aqui temos um ponto no passado. Essa ação do past perfect, ela indica que algo foi finalizado antes desse ponto no passado. Então vocês perceberam? O present perfect eu falo sobre ações que terminaram antes de um ponto no presente. O past perfect eu falo de ações que terminaram antes de um ponto no passado. É para isso que os tempos verbais perfeitos servem, pessoal. Para falar sobre ações que estão finalizadas em relação a um certo tempo. No caso do presente perfeito, o presente. No caso do passado perfeito, o passado. Então, o que essa frase quer dizer? We had watched TV for an hour before dinner. Quer dizer que eles assistiram TV por 1 hora antes do jantar. Que aconteceu também no passado. Então, está tudo aqui no passado. Só que a ação que está sendo representada pelo passado perfeito aconteceu ainda antes daquela outra ação no passado simples, que é have dinner, ok? Então, eles jantaram, mas antes deles terem jantado, que já está no passado, eles assistiram TV por 1 hora. Para indicar ações que se concluíram antes de uma ação no passado, past perfect. E se nós quisermos indicar uma ação que vai terminar antes de um ponto no futuro? Future perfect. Olhem só, pessoal. Future perfect. Nancy will have finished by the time her parents return, ok? Então, a Nancy terá finalizado, seja lá o que ela está fazendo, antes dos pais delas retornarem, Então, nós temos aqui a forma futura do verbo have, will have, ok? Mais o particípio, finished. Então, a ação é completada em relação ao futuro. Vamos voltar à nossa linha do tempo, pessoal, para ficar mais claro. Essa linha vertical sempre indica o presente, ok, pessoal? Então, olha lá. O presente perfeito, nós temos uma ação que estava acontecendo ou que aconteceu e foi finalizada antes do presente. O passado perfeito, nós tínhamos uma ação que aconteceu ou estava acontecendo e foi finalizada antes de um ponto no passado. Agora, nós temos uma ação que vai acontecer, ok? Ou que vai acontecer e vai ser finalizada antes de um ponto no futuro. Então, a Nancy terá finalizado, ok, o seu dever de casa, por exemplo, antes dos seus pais chegarem. Então, ela terá finalizado uma ação no futuro antes de outra situação, outra ação no futuro também. Então, é para isso que os tempos verbais perfeitos servem, pessoal, para indicar ações que terminaram antes de um outro ponto. No caso do presente perfeito,
o ponto é o presente. No caso do passado perfeito, o ponto é o passado. E no caso do futuro perfeito, o ponto está no futuro, ok? Mas, resumindo elas, é isso, sobre ações que estão completadas, ok, pessoal? E esses são os tempos verbais perfeitos. Nós vamos falar mais a fundo na próxima aula sobre o presente perfeito, falar sobre estrutura, tratar um pouco mais sobre as situações diferentes que nós podemos usar, ok? E na outra aula ainda sobre o passado perfeito. Então, fiquem atentos aí para as próximas aulas, ok, pessoal? E obrigado por estarem aqui mais uma vez. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar um joinha pra gente, pessoal. Até mais!